Como será que o nosso cérebro se comporta diante de toda essa preocupação com o coronavírus? Quem vai explicar para a gente é o neurologista Júlio Pereira, que já está aqui com a gente. Júlio, obrigado pela participação aqui conosco, um prazer sempre falar com você. Júlio, o pessoal de casa está numa situação de estresse, tem a questão do isolamento. O nosso cérebro, ele acaba sendo afetado e de que maneira? Sem dúvida nenhuma. A gente tem duas coisas muito importantes quando a gente fala do cérebro, né? A gente tem um aspecto do estresse, que é a parte da emoção, do sistema límbico. Então, a amígdala, ela gera um monte de substância que a gente chama cortisol, que é o hormônio clássico do estresse, que a gente fica constantemente alto. Porque é uma situação de pandemia, você está o tempo todo alerta do que é que vai acontecer. E tem outro lado da informação que ela vai para o córtex, que a gente chama pré-frontal, que é a região responsável pela gente modular, a gente entender e a gente tentar compreender do que vai acontecer. E no caso de uma pandemia, o que acontece é que você é bombardeado de informação o tempo inteiro e realmente essa parte do córtex pré-frontal tenta modular o que vai acontecer, planejar as ações, você fica realmente muito perdido, né? Então, o que a gente costuma ver, principalmente em cenários de guerra ou situações como já está acontecendo na China e na Itália, é que é muito comum aumentar a incidência de transtorno de ansiedade, porque a pessoa fica o tempo todo constante com aquela informação, com aquela doença, ele não sabe o que vai acontecer. Então, transtornos da ansiedade, piorando o sono, e os transtornos de ansiedade no Brasil, eles são muito comuns. Para você ter ideia, o Brasil é um dos países líderes do mundo, quase 10% da população já tem um transtorno. Imagina esse cenário que a gente está vivendo da pandemia. Então, realmente é uma situação bastante preocupante que a gente vai viver daqui para frente. Doutor, eu queria saber agora, porque muita gente, assim como eu, quando começa a ver informação de doenças, começa a entrar na cabeça que você está com a doença, mesmo sem estar com a doença. Isso é uma reação normal do nosso cérebro? Eu aposto que muita gente, quando começa a ver os sintomas da doença, fala, acho que eu também estou. Será que eu estou? Será que eu não estou? Isso é normal? E aí essa corrida louca por testes? Isso é muito comum. Nosso cérebro é moldado para a gente prever os problemas e evitar que aconteça. Então, de um modo geral, quando a pessoa é bombardeada 24 horas pela informação, ela fica pensando, e se faltar álcool gel, e se faltar comida? E essa parte do córtex pré-frontal, ele tenta planejar. Mas muitas vezes o que a gente tem que fazer é entender a doença, entender o que a gente tem que fazer para evitar e tentar se acalmar. Então, ler outras informações, assistir jornal, assistir seriado, mas o tempo inteiro, realmente, você ter só informação da doença, isso pode prejudicar. Então, a gente tem que criar estratégias de lazer para justamente evitar que fique o tempo todo sendo bombardeado. Doutor, tem muita gente que está no isolamento, por enquanto é um isolamento voluntário, um pedido das autoridades para ficar em casa. Como que o isolamento em si afeta a nossa vida? Porque a gente tem tinha um cotidiano ali, acordar às 7, ir trabalhar, parar para o almoço, voltar ao trabalho, depois voltar para casa, ver os filhos. Essa perda do cotidiano afeta como o nosso cérebro? A gente tem que criar outro tipo de cotidiano? Tem sim. Para você ter ideia, o bom do Brasil é que a gente está vendo situações em outros locais que já passaram por isso. Então, na China, aumentou muito a incidência de depressão, aumentou muito a incidência até de taxas de suicídio, né? A Itália também está passando por isso. E, geralmente, o que todo psiquiatra ele recomenda muito é isso. Você criar uma nova rotina. Todo mundo fala que o grande sonho é ficar em casa, sem ter obrigação, mas quando isso acontece também no aposentado e em outras situações, há uma incidência muito alta de depressão. Então, você tem que criar uma nova rotina que vai envolver lazer, vai envolver saber das notícias, saber o que você tem que fazer para prevenir a doença, conversar com seus familiares. A gente tem que entender que o ser humano é um ser social. Ele precisa desse contato, mas nessa situação de pandemia, esse contato pode ser danoso. Então, a gente vai ficar em casa e criar estratégias como rede social, conversar com os familiares, mas criar uma rotina. Ficar só isolado em casa, sem contato com ninguém, sem ter nenhuma atividade, isso pode ser muito danoso e prejudicial. Doutor Júlio, obrigado pela participação, pelas explicações e pelas dicas de como manter nossa saúde mental em dia. Um forte abraço, doutor. Muito obrigado. E olha, essa entrevista você pode acompanhar aqui no YouTube, pode compartilhar, você manda para os seus amigos, é só mandar o link, é o YouTube da Record News, YouTube/Record News. Então aproveite
e se inscreva no canal, ative a notificação, ativa o sininho que tem lá na nossa página no YouTube e fique bem informado aonde e quando você quiser aqui no nosso canal no YouTube. Tchau, tchau!